bem, hoje nós vamos falar sobre um personagem também bastante importante já da história moderna e que para nós cristãos também traz bastante pontos importantes a pensar sobre a vida dele e sobre as consequências, às vezes, de atos e de pensamentos que ele teve ao longo da sua vida. Eu estou falando então de Jonathan Edwards. Este homem que foi um dos expoentes, importantes pilares da primeira fase do grande despertamento, onde começou a haver um período de grande avivamento e onde a palavra de Deus começou a ser levada a vários países e onde houve muitos trabalhos missionários também. Então, este homem teve essa grande importância. Ele nasceu nos Estados Unidos. A época que ele nasceu foi um período posterior à colonização norte-americana. Então, nós sabemos, assim como o Brasil foi colônia de Portugal, onde no Brasil vieram muitos habitantes aqui para formar inicialmente a população vieram de Portugal para formar o Brasil e mais os habitantes que aqui já estavam, dos indígenas e posteriormente de outras localidades. Nós temos então a população norte-americana, ela é formada inicialmente pela nobreza da Inglaterra. Então, os Estados Unidos inicialmente eram chamados as 13 colônias, ou Nova Inglaterra, onde basicamente pessoas inglesas começaram a vir para os Estados Unidos, né, e desenvolvendo todo aquele país, todo aquele local. Mas muitos dos que vieram para os Estados Unidos, ingleses, eles vieram também devido à perseguição religiosa que estava acontecendo com eles. Dentre um grupo que se destaca, que veio para os Estados Unidos e que foi um expoente, que alavancou muito também o país, foram os puritanos. E como eles já lá na Inglaterra, eles estavam, depois do surgimento da igreja anglicana, eles passaram também a sofrer perseguição lá. Então eles vieram para colonizar os Estados Unidos. Então vieram muitos calvinistas, vieram os puritanos, presbiterianos, para essa região. E os puritanos, então, eles formavam comunidades e buscavam muito a presença de Deus, estudavam muito as escrituras, que é da onde nós estamos falando, da onde o Jonathan Edwards ele vai descender, ele vai surgir a partir daí. A sua família é uma família de origem puritana, o seu pai era pastor, a sua mãe também tinha um grande conhecimento a respeito das coisas de Deus. Então são uma família que vai se formar a partir desta convicção religiosa. Então, o Jonathan Edwards, ele nasceu no dia 5 de outubro de 1703 e a data de falecimento dele conta dia 22 de março de 1758. Ele não teve uma vida muito longa, ele viveu 55 anos, mas foi um homem que dedicou a sua vida a obra de Deus. E o Jonathan Edwards, desde muito menino, desde muito jovem, ele começou a estudar a palavra de Deus. Aos 6 anos, ele já era alfabetizado e já começou a estudar o latim. Então, ele foi um menino prodígio, um menino super inteligente, um menino que foi muito ensinado pela família. Muito essa questão de estudar. Ele tinha 10 irmãs, ele era o único filho homem da família dele e da genética da família dele eram muito altos, tanto ele quanto as irmãs. Então, quando ele cresceu, quando ele começou a pastorear as igrejas, ele se destacava pela altura também e pelo aspecto magro, porque ele fazia muito período de jejum e oração. Então, era um homem que se destacava assim no meio da multidão, vamos dizer assim, pela aparência. Ele foi um grande teólogo, um filósofo também. Foi um homem extremamente inteligente, um homem extremamente estudioso, e as suas obras até hoje são estudadas.
e tem um grau de dificuldade para quem estuda, para quem é leigo, devido à grande informação que ele passa, a grande profundidade dos seus estudos. Então, esse moço, né, aos 6 anos ele começa a estudar latim, aos 13 anos ele já estudava grego e hebraico. Então, com essa idade que ele já está estudando grego e hebraico, vocês imaginam como ele era um menino prodígio, um menino inteligente. Desde essa idade, muito recente ainda, menino, ele já escrevia. Então, seus primeiros escritos aos 10 anos, ele começa a escrever a respeito da imortalidade da alma, e aos 11 anos ele vai fazer um texto acadêmico que é sobre as aranhas voadoras. Então, ele já sai muito para essa área também de estudos. Ele, como jovem, aos 13 anos, ele vai entrar na Universidade de Yale. Por quê? Porque neste período, lá nos Estados Unidos, diferente de que hoje nós entendemos meninos 13 anos entrando na universidade, é que se ele tivesse conhecimento já do hebraico e do grego, ele já poderia ingressar numa universidade. Então, ele já tinha conhecimento do latim, do hebraico, do grego, aos 13 anos. Então, se dá para ver a capacidade de aprendizado e quão precoce ele foi nos seus estudos. E aí ele começa a estudar, ele vai para a universidade, ele passa esse período da universidade, logo ele se forma, depois ele passa para um mestrado, e quando ele, logo depois de se formar nesse mestrado, aos 17 anos, ele passa a ser professor assistente da Universidade de Yale também, e ele vai auxiliar um avô dele no pastoreio de uma igreja. Então, ele já vai ter os primeiros contatos, assim, de se tornar o pastor de uma igreja, de buscar. Ainda na juventude dele, ali por volta dos 19 anos, o Jonathan Edwards, ele vai fazer o que nós chamamos de resoluções. Ele vai escrever 70 resoluções. Então, isso era comum dos jovens fazerem na época, que eram maneiras de como eles iriam se portar, o que eles iriam fazer, o que eles estavam decidindo para a vida deles. Então, o Jonathan Edwards, ele vai escrever 70 resoluções, e nessas 70 resoluções são 70 artigos que ele se propõe para ele mesmo observar semanalmente, e basicamente nessas 70 resoluções, ele traz um objetivo de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Então, a primeira dessas resoluções é fazer tudo para a glória de Deus. Então, ele vai, desde muito jovem, se dedicar a buscar Deus, a ter um conhecimento, a buscar, estudar, se manter dentro dessa questão. Então, aos 13 anos, ele vai para auxiliar o avô dele. Depois o avô falece e ele vai seguir assumindo o trabalho dessa igreja. Aos 24 anos ele casa com Sara, que era também uma jovem filha de pastores, e junto com ela ele vai também ter 11 filhos, e eram pessoas que buscavam muito a Deus. O casamento deles era considerado um casamento exemplo, tanto que ele tinha um amigo, que era o George, que foi visitá-lo, e ele dizia para o Jonathan Edwards que ele gostaria de ter uma esposa semelhante à sua, do que ele via daquele casal, como era um casal bastante unido, era um casal que buscava Deus. O Jonathan Edwards, ele tinha um período bastante grande durante o dia que ele se colocava em oração e para estudar a palavra. Então, estima-se que ele chegava a tirar 13 horas diárias se dedicando ao estudo da palavra, para que ele pudesse fazer um sermão, para que ele pudesse pregar um sermão. Então, era um homem extremamente dedicado à palavra de Deus. Muito importante falar isso a respeito dele. E aos 26 anos, após o avô dele ter morrido, ele vai assumir de fato o pastoreio da igreja, que ele tinha ido para auxiliar o avô dele. E ele começa ali a buscar a Deus, ele começa
a trazer para aquela igreja um espírito de buscarem a Deus, de verem os seus pecados, de arrependimento. E ali nesse período aqui, entre 1734 e 1735, foi um momento onde começou a surgir em alguns lugares dos Estados Unidos uma onda que nós chamamos de primeiro grande despertamento. Então foram homens usados por Deus, homens que Deus levantou. O que acontecia? Eram homens pregadores que começaram a pregar nas suas igrejas locais, e alguns deles, inclusive, saíam de dentro das igrejas, iam pregar ao ar livre, iam pregar ao povo, e começou um período onde o povo começou a buscar a Deus, começou a realmente se arrepender, começou a se colocar mais diante de Deus. Esse momento foi bastante importante. E uma das coisas importantes e marcantes a respeito do Jonathan Edwards é que ele preparou um sermão, foi em 1740, que é conhecido até hoje, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado, que ele vai se basear lá em Deuteronômios 32 e 35, que diz: cuidado ao resvalar o seu pé. E aí ele vai basear essa mensagem falando que quem poderá nos impedir de cair no inferno. E aí ele começa a falar a respeito da pecaminosidade do homem, daquilo que o homem faz de mal, que tudo aquilo que ele está fazendo, na verdade, o que ele vai falar através dessa mensagem? A respeito da justiça de Deus. Que o que pode impedir esse homem pecaminoso, mal, cometer tudo isso, de cair no inferno a qualquer momento? Somente a mão de Deus. Então, é esta questão dos pecadores da mão de um Deus irado. Conta-se que ele teve 3 dias fechado no seu gabinete, na sua casa, em jejum, em oração, em preparo da palavra, e que ele não falou com ninguém, simplesmente ele foi para o momento da reunião nesta igreja e começou a falar. Só que às vezes a gente pensa como uma grande mensagem, quando um pregador vai trazer uma grande mensagem, a gente imagina que ele vai fazer um estardalhaço, que ele vai falar em mistérios, que ele vai fazer algo sobrenatural, que vai ter um momento diferenciado no culto. Só que como é que foi essa pregação do Jonathan Edwards? Naquele tempo nós não tínhamos luz elétrica, não havia condições, não tinha, as casas eram difíceis, não tinha essa comodidade que nós temos hoje na atualidade. Então a pregação dele foi à luz de vela. E o Jonathan Edwards, ele não era um pregador eloquente, diferente do Whitefield, que era um homem que tinha uma oratória muito boa, era um grande pregador, que inclusive os dois eram muito amigos. Mas o Jonathan Edwards, ele não tinha uma grande eloquência. Como é que foi esta mensagem dele, então? Ele chegou para o momento da mensagem e leu, ele simplesmente leu o sermão que ele havia escrito, Pecadores na Mão de um Deus Irado. Mas foi algo tão sobrenatural a ação de Deus. Aí que nós vemos realmente o que é a ação de Deus, o poder de Deus. Foi algo tão sobrenatural que as pessoas, quando começaram a escutar aquela mensagem do Jonathan Edwards, que se agarravam aos bancos, aos prantos. Tinham pessoas que se debruçavam no púlpito, se agarravam no púlpito da igreja e choravam e clamavam e pediam: por favor, o Senhor não continue esta mensagem. E as pessoas começaram a cair num temor, começaram a olhar para a sua vida, para os seus pecados, para os seus erros, e foi uma reunião de arrependimento. E ali, aquele momento, que a atmosfera tomou conta daquele culto, daquela reunião, de uma forma tão grande que o Jonathan Edwards não conseguiu concluir a leitura do sermão. A ponto de que encerrou-se aquele momento, daquele sermão, e as pessoas acabavam do lado de fora da igreja, ele ia orientando e aconselhando e falando a respeito do amor de Deus, do arrependimento dos pecados. E essa mensagem depois foi publicada posteriormente
1641, hoje ela é replicada, você pode encontrar em vários locais, há livros escritos sobre ela, mas foi algo assim do agir sobrenatural de Deus. E aqui eu entendo que a nossa parte, a parte do pregador, nós temos que fazer, que é o estudo da mensagem, que é a preparação, não só da mensagem, mas buscar, conhecer muitas coisas, estudar. Jonathan Edwards era um homem estudado, era um homem que buscava, era um homem que se colocava diante de Deus. Não só isso, porque ele tirava também períodos longos de oração, tanto pela sua aparência, que era um homem magro devido ao jejum que ele fazia. Então eram homens que se colocavam nas mãos de Deus. Mas eles não tinham nada de grande, espetacular, não tinham nada de extraordinário, eles não eram diferentes, eles não eram, como é que eu posso dizer, não se destacavam pela diferença por ser o pregador. Eles eram homens que se colocavam na mão de Deus, que oravam, jejuavam, estudavam, mas quando abriam a sua boca, era Deus que falava através da vida deles. Era Deus que falava. E aqui nesse período começou então a haver um grande mover do Espírito Santo. Por quê? Qual é a questão do avivamento? O avivamento, que às vezes a gente confunde as questões de avivamento com manifestação do poder de Deus. Às vezes você pode estar num culto e o Espírito Santo, como distribui a igreja, os seus dons, de acordo com as necessidades da igreja, para crescimento e edificação da igreja, os dons vão sendo manifestos naquele culto através de profecia, através de língua estranha, através de interpretação, através do dom da ciência, da revelação. Então são dons que vão se manifestando durante um mover de Deus no culto. Mas avivamento, ele está mais ligado ao arrependimento do que, na verdade, a manifestação. A manifestação, ela é consequência do avivamento. Por quê? Porque, inclusive, Jonathan Edwards, ele é muito preocupado em orientar a igreja, porque, ao mesmo tempo, como estavam acontecendo esse período do grande despertamento, daquele primeiro grande despertamento, também já, assim como lá na igreja de Coríntios, estava acontecendo alguns excessos, ele também vai escrever sobre esses excessos e ele vai disciplinar, ele vai orientar a igreja que o avivamento, na verdade, ele pode ser evidenciado na vida de alguém quando ele é seguido de mudança. Quando houve mudança de caráter, quando houve mudança de conduta, quando houve mudança naquela pessoa, aí sim pode dizer que é sinal de um grande avivamento. Então isso é muito importante nós entendermos essa questão do avivamento, que o avivamento ele só é real quando há mudança, porque quando nós mudamos, nós nos colocamos diante de Deus e consequentemente vai ocorrer a manifestação dos dons do Espírito conforme a vontade de Deus para a edificação da igreja. Então, muito importante, e nesse tempo assim, até situações sobrenaturais aconteciam dentro daquele povo. Esse período de grande despertamento, as pessoas eram tomadas do poder de Deus, as pessoas iam para casa e continuavam ali, às vezes até eles faleciam, orando, clamando. Diz que foi um grande, depois dessa mensagem que o Jonathan Edwards pregou, pecadores na mão de um Deus irado, diz que a localidade, as pessoas iam para suas casas e choravam e clamavam, elas esperavam que a qualquer momento Deus viesse manifestar naquele local, o seu poder, que elas pudessem até mesmo algumas cair no inferno pela situação do pecado. Então houve um profundo arrependimento, um mover sobrenatural de Deus. E na casa, inclusive, do Jonathan Edwards, a esposa dele disse que ela tirava muito tempo de oração, a ponto de que alguns escritos colocam, inclusive, que ela chegou a levitar no lar, ou que ela era lançada dentro do próprio quarto, de um lado para o outro, ficava desfalecida pela ação do Espírito Santo, tanto que
Deus moveu de um sobrenatural naquele local. Foi um período assim tremendamente onde houve a manifestação de Deus. De um homem simples, porém um homem dedicado, um homem entregue nas mãos de Deus, um homem que realmente buscou a Deus. Tá, e o que aconteceu na continuidade da vida do Jonathan Edwards? O que houve então? Então houve esse período desse grande despertamento, desse momento assim de buscar a Deus, que a igreja começou a buscar, que a localidade onde ele estava começou a buscar Deus, e não só onde ele estava, mas em vários outros lugares, onde começou a ver a manifestação do poder de Deus, e também excessos que foram acontecendo. Só que a questão do avivamento, ele precisa ser mantido. E aí, como volto a falar o que eu havia falado antes. O avivamento, ele é muito mais dentro da mudança do comportamento, do arrependimento, do voltar, né? Voltar ao correto, acertar o alvo, do que realmente só a manifestação. A manifestação, ela é consequência de uma vida avivada. O que aconteceu então? O Jonathan Edwards continuou pregando na sua igreja, continuou, muitas situações estavam acontecendo ali, que ele teve que orientar, teve que disciplinar. E o que estava acontecendo? Por esse mover, começou a surgir muitas pessoas de fora que visitavam a igreja e começavam a querer conhecer e a participar das reuniões, pessoas que não eram batizadas e não tinham a comunhão com Deus. E começou a ser um costume dessas pessoas, às vezes autoridades de fora que vinham para conhecer as igrejas, chegavam no momento e queriam e tomavam a Santa Ceia normalmente, como se fossem congregados. Mas aí o Jonathan Edwards começa a ensinar na igreja dele que isso não seria o correto. E para tomar a Santa Ceia, que fazer parte da comunhão, deveria ser parte daquelas pessoas que estavam congregadas na igreja, que realmente pertenciam, que estavam sendo ensinadas, que sabiam qual motivo era de tomar a Santa Ceia. E isso causou um problema com pessoas que tinham interesses naquela época, pessoas que, autoridades da época, começou a acontecer naquela igreja ali problemas em relação a isso, porque o Jonathan Edwards estava pregando como é que era o modo correto de tomar ceia e não aceitava essa questão de pessoas de fora, pessoas que não tinham participação da fé, fazer parte da comunhão da igreja. Bom, o que aconteceu a partir daí? Começou, algumas lideranças se levantaram contra ele, foi feita então uma votação, uma reunião, e por 230 votos a 23 votos, ele foi destituído da igreja. Aí vocês imaginem um pastor que foi usado por Deus, que Deus derramou um grande avivamento na igreja, alguém que era buscado, alguém que se colocava diante de Deus. Este homem agora vai ser destituído da igreja por pregar a verdade. Então, às vezes isso acontece, muitas vezes a perseguição, quando alguém se levanta para pregar a verdade, sempre tem um inimigo que vai colocar no coração de alguém desejo de se levantar. E foi o que aconteceu com Jonathan Edwards. E ele ficou muito triste, isso aconteceu em 1750. Em 1751, então, ele foi convidado de uma forma até como de não prestigiá-lo, porque ele era um homem que ele tinha uma grande capacidade, inclusive havia um convite até para ele seguir na vida acadêmica. Ele poderia ter continuado seguindo professor da universidade, mas ele escolheu ser um pastor, porque ele buscava Deus, ele queria buscar a glória de Deus, sua vida ser à disposição do Senhor. E o que aconteceu então com o Jonathan Edwards? Então, em 1751, ele vai deixar aquela localidade e ele vai pregar no meio dos índios. Ele vai ser um missionário, então, levar a palavra de Deus para os índios moicanos, norte-americanos. E aí, nesse período, ele ficou cerca de 8 anos pregando lá para os índios norte-americanos, para essa tribo de moicanos e mohawks.
e não se tem muito escrito da vida dele nesse período, não se tem muito documentação a respeito de como que é. Mas o que se sabe é que ele dizia que foi o momento mais proveitoso, mais frutífero e alegre da vida dele. Um tempo que ele teve fazendo missões com os índios. Foi um tempo onde ele se sentiu feliz. Então, às vezes, o inimigo traça uma estratégia para derrubar um servo de Deus, que foi o que aconteceu. Ele teve aquele grande crescimento, aquela exponencial ali de Deus estar usando ele naquele grande avivamento, naquele período de despertamento, de Deus usar ele daquela maneira. O inimigo se levantou, tentou calar ele, no momento que destituíram ele da igreja, mas Deus tinha para ele um chamado que não terminou ali, porque dali Deus usou ele para pregar a muitos indígenas a palavra de Deus. E foi um tempo que ele coloca que ele foi muito feliz de buscar Deus. Em 1758, então, o que acontece com ele? Ele vai tomar uma vacina que era naquele período onde estavam fazendo testagens contra a varíola. Ele vai tomar uma vacina, só que ao invés de ele adquirir os anticorpos contra a vacina, ele vai acabar desenvolvendo a varíola e vai morrer em consequência da doença aos 55 anos de idade. Mas foi um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Ele foi um homem que realmente buscou a Deus. E o interessante hoje, assim, foi feito um estudo a respeito dos descendentes do Jonathan Edwards. Em 5 gerações, os descendentes dele, 1.394 descendentes que foram estudados, 3 foram presidentes de universidades, 3 foram senadores norte-americanos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 60 escritores, 1 vice-presidente, 80 altos funcionários, 250 formados em universidades, governadores de estado, dentre eles, e diplomatas. Então, 5 gerações posteriores do Jonathan Edwards tiveram vidas prósperas, plenas. Por quê? Porque lá na sua vida, lá no início, este homem se posicionou, criou, teve as suas resoluções, se decidiu servir a Deus, se colocou nas mãos de Deus, e a bênção do Senhor se estendeu não só a vida dele enquanto ele viveu, mas os seus descendentes foram pessoas também que alcançaram a bênção do Senhor. Então, como é importante alguém que se coloca nas mãos de Deus, alguém que busca ao Senhor, alguém que tem realmente esse desejo de servir a Deus. E para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Josué, no capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. E versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, essa foi a palavra que o Senhor falou para Josué. Que não se apartasse de buscar ao Senhor, não se apartasse de buscar conhecer a palavra de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor. Este homem, Jonathan Edwards, foi um homem que buscou estudar a palavra de Deus com afinco, alguém que realmente se colocou nas mãos de Deus, alguém que foi usado. Às vezes a gente pensa assim que Deus usa somente pessoas de destaque, e muitos têm o mau costume de dizer grandes pregadores. Na verdade, coloca o grande, um plus, e em muito tempo muitas pessoas até imaginavam assim, grandes pregadores, queriam viver de uma forma em que o evangelho trouxesse fama, mas o evangelho não traz isso.
Nós buscamos a glória de Deus. No momento que a glória for para o homem, a glória ser humana, ela realmente não vai estar no propósito do Senhor. Porque qual o propósito que nós temos? É levar a mensagem para a glória do reino, buscando ao Senhor, porque tudo demais é consequência de uma vida de quem se coloca na oração, se coloca na leitura, se coloca no estudo. A consequência de uma vida piedosa é o que nós vimos através do Jonathan Edwards, que é um grande avivamento acontecendo. E hoje nós estamos vivendo, inclusive na revista da Escola Dominical, nós temos esse trimestre, este tema, o grande, importante, o despertamento, o avivamento. Estamos estudando lição a lição, como que Deus agiu um grande despertamento para o seu povo. E isso é muito importante ressaltar a questão do avivamento, em que não adianta você num culto e manifestar os dons do Espírito e sair daquele culto, chegar em casa e toda aquela conduta que você ouviu a pregação, não entrou no teu coração, aquela conduta errada que estava sendo feita e continuava fazendo. Então isso precisa ocorrer a mudança, porque senão não é avivamento. Então, é a grande importância. Nós estamos vivendo hoje um período onde nós podemos nos colocar ao estudo da palavra, à oração, ao jejum, onde somente não faz isso aquele que não tem o compromisso, porque há tempo disponível, e um dia, esse tempo que nós estamos tendo de buscar Deus e não buscamos, e esse tempo e esse momento de fazer algo em prol do reino de Deus e não fazemos, e isso vai ser colocado diante de Deus, colocado diante de nós, algo que ao invés de ser a nosso favor, será contra, quando nós mostrarmos as nossas obras diante de Deus, o que nós temos feito. Então, esse momento de estarmos aqui com esse propósito de levar a palavra do Senhor, que o nome dele se engrandeça através da nossa vida, e nós possamos aprender na vida de pessoas que muitas vezes se colocam esquecidas, como esse homem, Jonathan Edwards, que foi um homem que foi grandemente usado pelo Senhor e realmente se tornou alguém usado por Deus, alguém que para nós hoje traz um grande ensinamento. E é importante nós aprendermos também com pessoas que viveram e tiveram a sua vida marcada